Fala galera da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Ryan, jovem promessa do Vasco da Gama, protagonizou um momento de grande tensão na partida contra o Atlético PR pelas quartas de final da Copa do Brasil. Aos 19 anos, o atacante se viu envolvido em uma situação complicada ainda no primeiro tempo, que resultou em sua expulsão. O lance polêmico aconteceu quando, em um momento de nervosismo, ele agrediu um jogador adversário. A ação foi inicialmente ignorada pela arbitragem, mas o VAR entrou em ação, e após revisão, o árbitro decidiu aplicar o cartão vermelho, deixando o Vasco com um jogador a menos em um jogo crucial. Essa expulsão colocou a equipe cruz-maltina em uma posição difícil, já que até então o jogo estava bastante equilibrado. Com a saída de Ryan, o Atlético PR começou a pressionar ainda mais, tentando se aproveitar da superioridade numérica. No entanto, o Vasco, com muita determinação e disciplina tática, conseguiu segurar o adversário e levar a decisão para os pênaltis, onde brilhou o goleiro Léo Jardim, garantindo a classificação da equipe carioca para as semifinais da Copa do Brasil. Após a partida, Ryan foi às redes sociais para se desculpar com a torcida e com seus companheiros de time. Em uma postagem emocionada, o jovem atacante reconheceu o erro e afirmou que a vontade de vencer não justifica uma atitude impensada como a que teve. Ele destacou que aprendeu com a situação e prometeu seguir em frente com mais responsabilidade, especialmente em momentos de alta pressão como aquele. A atitude de Ryan foi vista com bons olhos por parte da torcida e do elenco vascaíno. Pedir desculpas publicamente e reconhecer o erro é algo que mostra maturidade, especialmente em um jogador tão jovem. No entanto, ainda há uma parcela dos torcedores que ficou insatisfeita, já que a expulsão poderia ter comprometido a classificação do time em um momento tão importante. Para muitos, esse tipo de atitude em campo precisa ser evitado a qualquer custo, especialmente em partidas decisivas. Dentro do elenco, Ryan recebeu apoio de jogadores experientes como Vegetti, o artilheiro do time na temporada. O atacante argentino comentou sobre a expulsão de Ryan e destacou que em um time de futebol, erros acontecem, e o mais importante é aprender com eles. Vegetti, que tem sido um dos principais líderes do grupo, ressaltou que Ryan ainda tem muito a crescer e que essa situação servirá como um aprendizado para o futuro. Apesar do erro, a classificação heróica do Vasco acabou aliviando a pressão sobre Ryan. A equipe, que enfrentava o Atlético PR fora de casa, mostrou muita garra e superação ao segurar o empate e vencer nos pênaltis. A atuação de Léo Jardim, que defendeu a cobrança decisiva de Canóbio, foi crucial para manter o sonho vascaíno de conquistar a Copa do Brasil em 2024. Agora, o Vasco se prepara para a próxima fase da competição, com foco em continuar fazendo história. A classificação garantiu não apenas a vaga nas semifinais, mas também uma quantia milionária, que vai reforçar os cofres do clube. O próximo passo será ainda mais desafiador, mas a torcida cruz-maltina está esperançosa de que o time possa chegar à final e, quem sabe, levantar a taça. A história de Ryan neste jogo, apesar de ter começado de forma negativa, pode ser o início de um novo capítulo na sua carreira. O jovem atacante tem todo o apoio do elenco e da comissão técnica para se recuperar e mostrar seu valor nos próximos desafios. Agora, com a cabeça erguida, ele precisará se concentrar em aprender com o erro e seguir em frente, buscando contribuir de forma positiva para a equipe. Agora, mudando de assunto, vamos falar sobre outra polêmica que movimentou a torcida vascaína recentemente. A ausência de Philippe Coutinho no jogo contra o Atlético PR e a análise de Mundo sobre o desempenho do jogador. Fique por dentro. Philippe Coutinho, um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, tem vivido uma fase de incertezas desde sua chegada ao Vasco da Gama. A expectativa em torno do retorno do meia ao futebol nacional era altíssima. Afinal, trata-se de um jogador que brilhou nos maiores palcos do futebol mundial, vestindo camisas de peso como a do Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool. Porém, sua passagem pelo Vasco tem sido marcada por um fator frustrante: a falta de ritmo e as constantes ausências por lesão.
Coutinho não esteve presente no jogo crucial contra o Atlético PR pelas quartas de final da Copa do Brasil, o que levantou uma série de questionamentos. O Vasco conseguiu uma classificação histórica, mas a ausência de um jogador do calibre de Coutinho em um confronto dessa magnitude não passou despercebida. O técnico Rafael Paiva e a comissão técnica, ao que tudo indica, ainda estão sendo bastante cautelosos em relação à condição física do atleta. Embora ele já esteja recuperado de uma recente infecção por Covid-19, o meia ainda não conseguiu engatar uma sequência de jogos que demonstre estar em plena forma. Na visão de muitos torcedores e comentaristas, a expectativa de que Coutinho assumisse um papel de protagonista no Vasco não está sendo atendida. Um dos que mais vocalizou essa insatisfação foi Edmundo, um dos grandes ídolos do clube. Em uma live recente no YouTube, Edmundo expressou seu descontentamento com a falta de impacto do jogador desde seu retorno a São Januário. Segundo o ex-jogador, Coutinho está devendo tanto no aspecto físico quanto técnico. Ele ressaltou que a contratação do meia trouxe grande entusiasmo para os torcedores, mas até agora o retorno em campo tem sido abaixo do esperado. Edmundo também questionou se Coutinho realmente está pronto para enfrentar os desafios do futebol brasileiro, que exige intensidade e resistência física. Ele lembrou que, até o momento, Coutinho não marcou gols e nem deu assistências nas poucas partidas que disputou com a camisa vascaína. Essa falta de protagonismo contrasta fortemente com o impacto que se esperava dele, especialmente em jogos decisivos como o duelo contra o Atlético PR. Para Edmundo, o Vasco precisa que Coutinho esteja em sua melhor forma o quanto antes, principalmente agora que o time está nas semifinais da Copa do Brasil e precisa de todos os seus principais jogadores à disposição. Por outro lado, há uma compreensão dentro do clube de que o processo de recuperação física de Coutinho deve ser cuidadoso. O meia vem utilizando diversos métodos modernos de recuperação, como a câmara hiperbárica, para acelerar seu retorno aos gramados. Essas técnicas são amplamente usadas por atletas de elite para melhorar o desempenho e tratar lesões de forma eficiente. Contudo, a pressa em colocá-lo de volta em campo precisa ser balanceada com a necessidade de evitar novas lesões, o que tornaria a situação ainda mais complicada. A torcida vascaína, claro, se divide entre a paciência e a cobrança. Muitos entendem que Coutinho precisa de tempo para readquirir seu ritmo de jogo, especialmente após tanto tempo longe dos gramados por conta de lesões e outras complicações. Outros, no entanto, esperam uma resposta rápida, considerando o investimento que o clube fez para repatriar o jogador. Com as semifinais da Copa do Brasil se aproximando, a grande questão é se Coutinho estará disponível e em condições de fazer a diferença nos jogos decisivos que estão por vir. Ainda assim, o fato é que o Vasco tem conseguido se superar mesmo sem contar com seu principal reforço em campo. A equipe mostrou garra e determinação na partida contra o Atlético PR e o técnico Rafael Paiva tem conseguido ajustar o time para obter bons resultados, mesmo diante das adversidades. Agora, com Coutinho ainda em fase de recuperação e sua participação no próximo clássico contra o Flamengo incerta, as atenções se voltam para os próximos passos do Vasco no mercado de transferências. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. O meia colombiano John Arias, atualmente no Fluminense, pode ser o próximo grande reforço do Gigante da Colina para a temporada de 2025. Vamos entender essa situação e o que o Vasco pode esperar dessa possível contratação. O meia colombiano, John Arias, atualmente no Fluminense, vem chamando a atenção do Vasco da Gama como possível reforço para a temporada de 2025. O jogador de 26 anos, conhecido por sua alta capacidade técnica e versatilidade, tem sido uma das principais peças do time tricolor, mas vive um impasse com a diretoria de seu clube. Seu contrato com o Fluminense está próximo do fim, e as negociações para a renovação parecem ter chegado a um ponto de estagnação. Nesse cenário, o Vasco surge como um dos interessados em aproveitar essa oportunidade de mercado para trazer o talentoso atleta para São Januário. Arias se destaca pela sua visão de jogo, dribles rápidos e capacidade de decisão em momentos cruciais. No Fluminense ele tem sido peça-chave em diversas competições, tanto nacionais quanto internacionais, o que lhe rendeu o reconhecimento como um dos melhores meio-campistas atuando no Brasil.
O colombiano também é elogiado por sua regularidade e por conseguir manter um nível alto de desempenho ao longo de uma temporada, algo que o Vasco certamente valoriza, especialmente ao planejar o elenco para o próximo ano, quando o clube pretende brigar nas partes altas da tabela. A possível contratação de John Arias seria uma adição de peso ao elenco cruzmaltino, que vem tentando fortalecer o meio-campo para aumentar sua competitividade em 2025. Com a saída de jogadores importantes e as incertezas em relação ao desempenho de Felipe Coutinho, a diretoria vascaína está atenta ao mercado em busca de novas opções. Arias poderia ser a peça ideal para compor o setor de criação, que tem sofrido com a falta de regularidade e, em algumas ocasiões, de criatividade. A chegada do colombiano traria um novo dinamismo ao time, já que ele é capaz de atuar tanto como meia central quanto como um ponta ofensiva. Além disso, o jogador é conhecido por sua habilidade de marcar gols decisivos, algo que pode ser extremamente valioso para um time que pretende lutar por títulos. Em suas passagens pelo Fluminense, Arias mostrou que pode ser uma ameaça tanto em jogadas de bola parada quanto em ataques rápidos, sempre com uma boa leitura de jogo e posicionamento estratégico. Ele seria uma adição importante em termos de elenco, tanto pela sua qualidade individual, quanto pela experiência que acumula em torneios importantes. Outro ponto que favorece o Vasco é a vontade de John Arias de permanecer no Brasil. Embora tenha outras propostas, inclusive de clubes estrangeiros, o jogador já deixou claro que gosta de jogar no país e se sente à vontade no futebol brasileiro. Isso pode ser um fator decisivo na escolha de seu próximo clube. E o Vasco, com sua história, torcida e projeto de reestruturação, pode se tornar uma opção atraente. O momento de transição que o Fluminense vive, aliado à falta de avanço nas negociações para a renovação, abre uma janela de oportunidade para o gigante da colina. A torcida vascaína já começou a especular sobre a possível chegada do colombiano, e há um consenso de que ele seria um reforço de impacto. Com Arias, o Vasco poderia sonhar mais alto e disputar de igual para igual com os principais times do país em competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O meia traria uma nova dinâmica para o setor ofensivo, com sua habilidade para quebrar linhas defensivas e criar oportunidades de gol. Agora, resta esperar os próximos passos dessa negociação. O Vasco tem se mostrado ativo no mercado e a possível contratação de John Arias demonstra que o clube está mirando em reforços de qualidade para construir uma equipe competitiva a longo prazo. Se o negócio se concretizar, o colombiano poderá se tornar um dos pilares do time em 2025, contribuindo com sua habilidade técnica, visão de jogo e poder de decisão. Com isso, encerramos essa análise sobre o possível reforço de John Arias para o Vasco. Agora, a torcida fica na expectativa de mais novidades nas próximas semanas. E aí, galera? Terminamos de cobrir as principais notícias sobre o Vasco e agora é a sua vez de participar. Ryan pediu desculpas pela sua expulsão contra o Atlético PR. O que você achou da atitude dele? Acha que ele conseguiu reconquistar a confiança da torcida? E como vê o impacto disso no time para os próximos jogos? Edmundo fez críticas ao desempenho de Felipe Coutinho, destacando a importância de Léo Jardim nos pênaltis. Concorda com o que Edmundo disse? Como vê a situação de Coutinho e o impacto de sua ausência? E o que achou do desempenho de Léo Jardim na Copa do Brasil? John Arias está em pauta como possível novo reforço do Vasco. O que você acha dessa possível contratação? Como ele pode contribuir para o time em 2025? É uma adição que pode fazer a diferença? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo sobre o nosso gigante da colina. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!